Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de Administração Financeira e Orçamentária AFO, comigo, professor William Otário. E como sempre é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui. E assim como na última live eu me desculpei, eu me desculpo nessa também. Desculpa por não estar com o uniforme do que aqui bonitão aqui, porque tá muito frio aqui, cara. Eu falo aqui do sul do Brasil, no interiorzinho do Paraná, que pensa num frio. Agora deve estar, sei lá, o sol a pino aqui deve estar 14 graus agora, no máximo. Um vento, um frio. Então não dá pra ficar de manguinha curta bonitinha aqui pra você. Tamo lá de blusona mesmo, mas vamos, o importante é o conteúdo. E eu vou falar pra você hoje sobre as classificações da dívida pública. E aí a dívida pública, a dívida passiva, que é aquela que o ente vai pagar mesmo. Eu digo isso porque existe a dívida ativa, que é aquela que o órgão público vai receber, né, dos contribuintes, de quem aluga um prédio público e não paga o aluguel, por exemplo. Então, existem essas duas características, tá? A dívida pública ativa e a dívida pública passiva. A dívida pública ativa a gente conversa em outro momento, né? Quando ela é uma classificação, quando que ela é recebida, as possibilidades, dívida pública tributária, não tributária, enfim. Hoje eu quero discutir com você a dívida pública passiva, que é aquela, por exemplo, a ARO, a operação de crédito, garantia, contra-garantia, dívida consolidada, dívida fundada, dívida mobiliária. Então nós vamos nessa linha hoje, combinado? Então vem cá para a gente bater um papo bem legal, focando aqui no TRF, analista judiciário, mas vale também para o estudo de AFO de um modo geral. Fechado? Então tá aqui para você, ó, administração financeira e orçamentária, e nós vamos conversar então dívida pública. Cara, tá tão frio que eu não tô conseguindo nem escrever direito. Dívida pública. Mas aqui, quero só deixar claro que é a dívida pública passiva, tá? Então, dívida pública passiva para você. Fechado? Vou até apagar aqui, ó. Isso, para você ficar tranquilão, alinhado com isso aí. Por quê? Existe a dívida pública ativa. Então vamos lá, classificações da dívida pública. Bom, primeiro, se eu estou falando da dívida pública passiva, tá? Então se eu estou falando de dívida pública passiva, são obrigações que a administração pública tem que pagar. Então, já vamos aqui alinhar esse conceito. Dívida pública passiva é uma dívida pública que eu vou pagar. É uma obrigação. Então, empréstimos, obrigações, garantias, enfim, são situações que a administração pública, que o orçamento vai ter que prever o pagamento dela, tá? Não é o recebimento, que seria a dívida ativa. Então, quais são as características, quais são as classificações, quais são as possibilidades de dívida pública? Então, eu tenho a dívida pública consolidada, que eu já vou explicar para você, que também é chamada de fundada. Vou até colocar essa nomenclatura aqui, ó. Ela é chamada de dívida fundada, só para você ter ideia, ó. Então, ela é a dívida fundada, porque existe também a dívida flutuante. Existe a dívida mobiliária, operações de crédito, que em tese são os empréstimos, né? Garantias e contra-garantias, antecipação de receita orçamentária, ARO, e restos a pagar. O resto a pagar, eu vou até marcar para você aqui, ó, por quê? O resto a pagar, ele está na lei de responsabilidade fiscal, mas ele não está lá no rol taxativo do artigo, eu não sei se é o artigo 30 agora, já eu lembro aqui, que vai falar com relação às dívidas. Então, a LRF vai falar assim, ó, são dívidas públicas, VAPO. Ela não cita o resto a pagar. Só que quando a gente vai para o texto da lei, lá embaixo, lá na subseção, ela cita o resto a pagar. Então, cuidado com questões literárias que vão pedir, de acordo com a LRF, são dívidas essas. Resto a pagar, não. Mas eu vou comentar aqui com você, porque além de estar presente no artigo ali, no final do artigo 40, 42 ali, eu ainda quero comentar com você um pouquinho desse cara, desse tipo de dívida, dessa obrigação, dessa despesa pública. Fechado? Então são essas as classificações que eu tenho. Agora vamos lá então, ó. Dívida consolidada, também chamada aqui, ó, de dívida fundada, tá vendo?
Segundo a Lei 4.320 de 64, então, segundo essa lei, dá uma olhada, ela compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Então, pensa assim, ó, é como se fosse, tá, para você entender aqui, ó, como se fosse um empréstimo, tá, é que não é só isso, tá? Então, ó, é como se você tivesse aqui esse conceito, ó, um empréstimo a pagar, tá? E que a administração pública fez e precisa pagar isso, como ela é fundada, é uma dívida consolidada, fundada, é um prazo de pagamento superior a 12 meses. Então pensa no empréstimo bancário feito pela repartição pública que precisa ser pago em 12 meses, para construção de uma obra, para aquisição de alguma coisa, tá? Então pensa assim para você se familiarizar com o termo. Então, segundo a 4.320, a dívida fundada, ela vai compreender os compromissos de exigibilidade, ou seja, de pagamentos, tá? Aqui, ó, de exigibilidade, eu estou falando de pagamentos, tá bom? Superior a 12 meses. Beleza. Segundo o decreto 93.872 de 86, esse decreto ele é muito utilizado aqui para essas definições, para suprimento de fundos, para os valores, né, o que é a definição de pequeno valor, essas classificações mais minimalistas assim nesse estudo. Esse decreto ele vai trazer para nós. Então é importante dar uma olhadinha nele aqui de vez em quando, tá? Claro que não é uma leitura obrigatória, nem uma leitura na íntegra, mas quando eu citar na aula e trouxer esses artigos para você, vale a pena você dar uma olhadinha também. Fechou? Beleza, então. Vamos nessa. Seguimos, ó. A dívida, olha aqui, tá vendo? Ó? Aqui ele já vai falar fundada ou consolidada, compreende os compromissos de exigibilidade para 12 meses, contraídos, olha aqui, ó, mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender desequilíbrio orçamentário ou financiamento de obras e serviços, e que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então vamos lá aqui, ó. Traduzindo a definição do decreto, e até dá para juntar com a da 4.320. Então, a dívida fundada ou consolidada é um empréstimo grande que o governo faz e que vai levar mais de um ano para ser pago. E por que ele faz isso? Para equilibrar as contas no momento difícil, construir obras, né, projetos importantes, rodovias, hospitais, escolas, delegacias, um exemplo. E o funcionamento, o governo precisa de autorização do legislativo, né, dos representantes do povo, tanto para pegar esse dinheiro quanto para suas amortizações. Tá? Então, cuidado aí com essa definição, tá? Cuidado com essa... Mas você viu como é que é uma definição mais completa? É uma definição mais completa essa aqui, tá? Só que a lei de responsabilidade fiscal, ó, a lei de responsabilidade fiscal também traz definição para dívida consolidada. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, obviamente, das obrigações financeiras doentes, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, aqui, você vê que tanto a 4.320 quanto o próprio decreto federal ali, como a própria lei de responsabilidade fiscal, elas trazem definições semelhantes, definições na mesma linha de raciocínio, obviamente. Mas a lei de responsabilidade fiscal ela já abre um pouquinho mais, né? Obrigações adquiridas através de lei, contratos, atos, construções de obras. Então, ela deixa isso mais normal, com a cara mais normal aqui da classificação e da definição. Mas, beleza, né? Então, dívida consolidada é isso. Então, para a gente resumir, dívida consolidada, tanto sob o aspecto dessas legislações, mas a dívida consolidada, a dívida fundada, é aquela obrigação que eu tenho por lei, por contrato, né, por obra, por empréstimo ali, para pagar aquilo
em prazo superior a 12 meses. Pronto, velho, pronto. Lembra disso, lembra dessa definição que é mais tranquilo de você entender. Fechou? Tamo junto? Beleza. Então, essa era uma das classificações, né? Uma dos tipos de dívida pública. Existe a dívida pública agora do tipo mobiliária. Mobiliária. E eu já vou para ela aqui, ó, pra gente discutir. Eu vou tomar uma aguinha enquanto você já vai lendo a definição dela. Vamos comigo? Pronto, ó. Garganta molhada. Dívida mobiliária, olha aqui que bacana, ó. Dívida mobiliária, tá? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, dívida pública mobiliária representada por títulos emitidos pela União, inclusive do Banco Central, dos estados e municípios. Então vamos lá. O que é uma dívida pública mobiliária? Então, imagine que o governo ali ele precisa de dinheiro para construir, para fazer suas obras. O governo precisa para construir rodovias, escolas, hospitais, tudo mais. Para conseguir esse dinheiro, ele vai tomar isso emprestado de outras pessoas. E para tomar esse empréstimo, ele acaba emitindo títulos. A gente escuta, não necessariamente é vinculado aqui, mas lembra o título, tesouro, papel, tesouro direto. Então, é uma dívida que o governo tem. Então, o governo pega emprestado, emite um papel. Então, essas pessoas têm um papel que é uma promessa que o governo vai devolver. É o título da dívida, o título da dívida pública. É o papel, né, o título ali. Então, só para você ter ideia ali. Então, basicamente isso que é uma dívida. Agora, o que diz aqui, ó, o parágrafo 4º? Vamos lá. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente... Ah, tá. Então aqui o que ele quer dizer? Tá? Então imagina que o governo já tem uma quantidade de dinheiro que ele deve para essa turma aí, que é a sua dívida. Tá? Esse parágrafo ele vai dizer o quê? Que o governo não pode aumentar essa dívida muito rápido assim. Eu não posso, a cada final de exercício, eu preciso de mais, me dá mais e aumentar a sua dívida. Então existe um limite que a LRF trouxe. Ó, ao final do exercício a gente vai olhar o saldo que você tem do exercício anterior, somado aos créditos já autorizados ali, tem um limite, velho. Você não pode crescer essa dívida pública, essa dívida mobiliária, de maneira expressiva, de maneira rápida. Então, é basicamente isso, o refinanciamento, né? A prorrogação, a nova aquisição de dívida, ela tem que ter limite, tem que ter cuidado ali. Fechou? Então, é um plano de gastos. Então, vamos pensar aqui assim, ó, é um plano, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, ó, um plano de gasto. Porque se você parar para pensar, um plano de gastos. Por quê? O governo vai acompanhando o aumento dessa dívida. Fechou? Então, nós acabamos de ver dívida fundada ou consolidada, que elas se confundem, inclusive, com o advento da LRF. Dívida mobiliária, que é essa dívida, o papel, o título da dívida pública. E agora a gente vai para as operações de crédito. Operações de crédito. Aqui, ó, operações de crédito, que basicamente representam os empréstimos, tá? Então, de acordo, ó, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as operações de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Então, traduzindo, tá? Traduzindo aqui, ó, vou até colocar aqui embaixo, ó, basicamente, tá? Basicamente, isso aqui são os empréstimos, os financiamentos. Então, basicamente, esse item aqui, ó, ele fala dos empréstimos junto a instituições financeiras. Ah, é? Então, basicamente,
Aí, claro, ele vai trazer mútuo, aquisição, financiada de bens, arrendamento, desconto antecipado, derivativos, que é uma opção lá prevista na lei. Então, abertura de crédito, enfim, pense em captação de recursos junto ao banco, junto à instituição financeira, empréstimos, tá? Esse é o nosso bizu aqui. Tamo junto? Você consegue entender comigo aqui, sim ou não? Top! Seguimos! Por quê? Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério da Fazenda vai verificar o cumprimento dos limites e condições relativos a essas operações. Não é assim também, velho. Então, eu posso pegar empréstimo? Pô, então, vamos pegar empréstimo a dar com pau aqui. Não! Existe limite, lembra lá no princípio da exclusividade? Que existe ali, né, as aprovações e tal, e uma das exceções àquele princípio é o que? A autorização de abertura de créditos do tipo suplementar e também a contratação de operações de crédito, inclusive ARO, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ou seja, está autorizado essa contratação de operação de crédito? Tá, mas tem limite, tem o porquê. O porquê vai contratar? Como vai contratar? Que tanto vai contratar? Tá? Então existe um acompanhamento. O ente interessado vai formalizar o seu pleito, fundamentando em parecer os seus órgãos técnicos, judiciais, demonstrando a relação de custo-benefício, o interesse econômico e social, olha que loucura, né? E o atendimento das seguintes condições: existência de prévia expressa autorização para contratação, inclusão no orçamento ou em créditos adicionais, tá? Exceto no caso de ARO, né? Observância dos limites que vão ser fixados pelo Senado, autorização específica do Senado, atendimento do disposto que vai falar da regra de ouro da Constituição, observância das demais restrições desta lei complementar. Ou seja, bebê, para você contratar empréstimo, você viu que tem uma lista de itens que devem ser cumpridos? Óbvio! Mesmo assim já tem empréstimo a dar com pau, imagina se não o fosse. Fechou? Então, é importante. A operação de crédito ela é liberada desde que atendam a alguns itens e quesitos que nós aqui discutimos. Vamos lá, porque eu tenho a garantia e a contra-garantia. Essa aqui é massa, velho. Ó, garantias e contra-garantias. Veja você. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda, veja, os entes poderão conceder garantia em operações de crédito, observado o disposto, tal, estabelecidos pelo limite acerca da classificação e da capacidade de pagamento. Ou seja, como é que funciona isso aqui? Então, o órgão, a União, né, os entes poderão conceder garantias tendo talvez uma contra-garantia. Então, imagina o seguinte, ó, imagine que você quer comprar uma coisinha. Então, imagina que você quer comprar alguma coisa. Só que você não tem dinheiro para isso. Então, você vai pegar dinheiro emprestado com seu pai. Olha que loucura. Só que o seu pai só vai emprestar o dinheiro para você se alguém garantir que você vai pagar para ele. Olha que loucura. Então, você precisa de dinheiro, você vai lá e pede pro seu pai. Seu pai fala, não, eu empresto, mas alguém vai garantir que você vai pagar? Contra-garantia. Garantia contra garantia. Então, se você não conseguir pagar, quem deu a garantia vai ter que pagar pro seu pai. Então, os órgãos públicos até vão fazer isso, velho. Até vão fazer isso ali, tá? Beleza. Mas, o governo pode fazer algo parecido ali com isso aí, né? Fechou? Garantias e contra... Isso aqui não cai muito assim, não. Não cai muito, não. Mas é bom ficar de olho aí, tá? Agora vamos aqui, ó. ARO. Antecipação de receita orçamentária. ARO, ó. Segundo a lei complementar, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal. Então, segundo a lei de responsabilidade fiscal, que tá aí pra nós, pra gente olhar aí, tá? Tá belezinha? Vai comigo, ó. Vai comigo aqui, presta atenção, ó. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender à insuficiência de caixa. Então, veja, ó.
ela tem por destino a insuficiência de caixa durante o exercício e vai cumprir algumas exigências. Realizar-se somente a partir do 10º dia do início do exercício, deve ser liquidada com juros e outros encargos até o dia 10 de dezembro do ano e não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juro. Então, a aro é um empréstimo, mas é um empréstimo diferente de um empréstimo normal. Por quê? O empréstimo normal vai ser, por exemplo, para construir uma obra, o caralho, não sei o que, tá. A aro é para insuficiência de caixa. Então, imagina que eu achei que ia arrecadar tanto e não está arrecadando, então eu vou lá e pego uma antecipação de receita, vou lá e pego um empréstimo. Só que eu tenho que pegar, né? Ele vai entrar em cena ali a partir do 10º dia do início do mês. Tem que ser paga no ano até 10 de dezembro, a portaria do Senado isso. E também não pode ser aprovada se for cobrado qualquer outra coisa que não seja juros. Essa é a aro. Essa é a aro. E ela vai ser proibida se existir operação anterior não integralmente paga e no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal, para você não lascar o orçamento do cara seguinte. Tá? É nessa linha aí. Você não pode contratar uma operação de crédito. A LRF já prevê, né, essa proibição de aumento de despesa no último mandato ali, no último ano de mandato, perdão. Fechou? Vai. Feito isso, vem comigo agora, por quê? Restos a pagar. Cara, restos a pagar foi como eu te disse, eu vou até anotar aqui, ó, restos a pagar, porque não é, assim, ele tá na LRF lá, mas não tá no rol das despesas, aliás, das dívidas passivas que ele vai citar. Mas o resto a pagar, basicamente, é uma despesa que foi empenhada, então é uma despesa que foi empenhada e não paga, tá? É uma despesa empenhada e não paga. Agora, ela pode ter passado pela fase de liquidação ou não, o que vai classificar como empenhado e liquidado, resto a pagar processado, empenhado e não liquidado, um resto a pagar não processado. E aí, o que diz a lei, tá? O que diz a LRF sobre esse cara? É vedado, nos últimos 2 quadrimestres, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente, ou seja, eu não posso deixar parcelas a serem pagas sem que haja disponibilidade de caixa, e na disponibilidade do caixa vão ser considerados encargos e despesas compromissados a pagar até o final do exercício. Então, basicamente é assim, ó. Você não pode empenhar despesas e não pagar, que vai gerar o resto a pagar. Nos últimos 4 meses, nos últimos 8 meses, que é 2 quadrimestres. Agora, se você fizer isso, tem que deixar dinheiro no caixa para o próximo cara pagar. Porque senão, galera, o cara tá aqui no mandato aqui, ele sabe que ele vai perder, não pode ser reeleito, sabe que vai perder a eleição, pô, ele ia aumentar as despesas, ia fazer um monte de coisa pro cara que vai entrar depois, ó. A gente sabe como é que funciona. Aí isso é proibido, obviamente. Agora vem. O que as bancas já cobraram desse camarada aí? Veja, ó. Com o advento da LRF, o conceito de dívida fundada confundiu-se com o da dívida consolidada. Então, dívida consolidada, dívida fundada, nós vimos lá, obrigações a pagar, fruto de contrato, ato, financiamento, não sei o que, que vão pagar em mais de 12 meses, pronto, é isso que nós vimos lá. E se confundiu com a dívida consolidada, tanto que dívida consolidada ou dívida fundada é o mesmo termo ali. A FGV disse o seguinte, ó, no que diz respeito à LRF, tá? Está no equilíbrio da responsabilidade, não sei o que. No que tange ao endividamento, a legislação prevê que a apuração do montante da dívida consolidada para fins de verificação no atendimento vai se dar ao encerramento de cada quadrimestre. Isso aqui está lá no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, a apuração do montante ela vai ser efetuada ao final de cada quadrimestre. Então, a cada quadrimestre, a gente checa o montante, vê se está no padrão, se está na disposição legal e tudo mais. Fechou? VUNESP, é correto afirmar que
conforme a lei, as dívidas e endividamentos têm como definição e classificação. Olha lá, essa aqui é importante, ó. Essa aqui é importante. Por exemplo, dívida flutuante não está no rol da LRF. A LRF vai falar dívida fundada, dívida mobiliária, né, operação de crédito, garantia, lembra? Então, dívida flutuante, não é, uma dívida ali. Vamos ver aqui. Aqui, ó, dívida flutuante, não, então a gente eliminou. Financiamento da dívida mobiliária. Olha aqui, ó, financiamento da dívida mobiliária. O financiamento da dívida mobiliária não, tá? Nós temos a dívida mobiliária de um modo geral lá. Agora aqui, quer ver? Olha a letra B, ó. Dívida pública consolidada ou fundada, dívida pública mobiliária, operação de crédito, concessão de garantia e refinanciamento da dívida mobiliária. Isso aqui está lá. O refinanciamento da dívida mobiliária que ele pode ser feito, né? Ele pode ser feito em alguns casos. Então, o gabarito letra B. Essa aqui, cara, eu não vou lembrar agora o artigo também, é logo no comecinho lá da LRF, tá? Então, logo no comecinho lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, na seção de dívida, obviamente, tá? Na seção, eu tava até com ela aberta aqui agora há pouco, deixa eu ver, fechei. Eu ia te mostrar onde tá lá, mas tá tudo certo, só alegria, beleza? Vem comigo agora aqui, ó, vem cá. Essa aqui também, ó, também ela vai estar lá no artigo 30, você viu que esse artigo é o que mais aparece, né, cara? Esse artigo é o que mais cai aí nas provas, ó, dá uma olhada. De acordo com os termos dispostos na LRF, o Poder Executivo deve submeter ao Senado proposta, não sei o que. Essas propostas deverão ser submetidas pelo Poder Executivo no prazo de até 90 dias após a publicação da lei complementar que regulamenta os limites. Então, o prazo de 90 dias, o Presidente da República ele vai submeter ao Senado, ao Congresso, essa programação, essas propostas. Então, marca para nós, gabarito letra C, pode marcar ali. E dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!